Vendo sim. Ok, beleza. Então, novamente, boa tarde aí para quem chegou depois. O trabalho que foi selecionado para o online de hoje é o uso de conhecimento a priori como ferramenta para dimensionamento de equipe de manutenção. O apresentador sou eu. Esse trabalho ele foi apresentado no encontro presencial que tivemos do FIPEM e também foi apresentado no congresso na Inglaterra que eu fui em 2018. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Fagner. Agora acho que quem está participando do FIPEM já deve conhecer, que sei eu que tenho mantido contato, né? Eu sou técnico e engenheiro mecânico, tenho especialização em gestão da manutenção e estou cursando mestrado em engenharia de produção. Atualmente eu sou supervisor de planejamento e engenharia de manutenção na Transpetro. De onde é que veio esse trabalho, né? De onde é que veio a necessidade de fazer esse trabalho? Primeiro, o cenário econômico de competitividade. Porque a empresa que quer se manter competitiva, ela tem que ter uma atenção especial aos custos, tem que ter atenção com o custo de manutenção para chegar a ter uma lucratividade, isso. Então, dentro do custo de manutenção, nas indústrias, chegam a aproximadamente 60% do custo com pessoal de manutenção, em um custo tipo de indústria, né, conforme a Abraman. E um caso comum também, que há várias companhias, é a falta de dados confiáveis para você fazer o dimensionamento. Você tem algum dado no seu sistema que dê para você calcular a quantidade de pessoas que você precisa para manutenção. Então, vendo esse cenário, eu fui buscar alguma metodologia que ela fosse prática, fácil para dimensionamento de manutenção. E essa metodologia eu tentei fazer, nada que tivesse que pegar algum software específico e tal, tentei que ser algo mais simples possível que possa ser praticado e aplicado da menor até a maior indústria. Então, nessas pesquisas eu encontrei uma metodologia de 1968. Ela não é para dimensionamento de equipe de manutenção, ela chama conhecimento a priori, né, ou licitação do conhecimento a priori. E essa metodologia ela usa o conhecimento de especialistas para definir alguma variável no qual você não tem número para calcular. Você consegue modelar matematicamente o conhecimento de especialistas. Será que eu conseguiria usar isso para dimensionar recursos de manutenção? Foi minha pergunta inicial. Mas antes de partir para essa resolução e da pergunta desse trabalho, eu gostaria de deixar todo mundo nivelado de onde foi aplicado esse estudo, né? Então, esse estudo ele foi aplicado em princípio, né, numa unidade que faz manutenção em equipamentos de transferência de custódia de gás natural, ou seja, na cadeia do gás, né, você tem a exploração, a produção de sal petróleo, sal gás, o processamento e o gás é separado do resto do petróleo e ele é transportado, né, a uma pressão elevada, geralmente algo em torno de 100 kg-força por centímetro quadrado, e até chegar numa região próxima aos clientes. E nesse lugar existe a transferência de custódia, onde a empresa que transporta o gás, ela reduz a pressão, ela faz uma redução de pressão, ajuste de temperatura, vazão, para entregar às companhias estaduais de distribuição de gás. No caso de Pernambuco é a Copergás, no Paraíba é a PBGás, tem a Algás em Alagoas e assim sucessivamente. E essas companhias estaduais é quem vão distribuir o gás a indústrias, o consumidor final, né, os prédios e por aí vai. E enquanto no duto de transporte o enquanto no duto de transporte o gás ele vem a mais ou menos 100 kg força por centímetro quadrado, geralmente ele é reduzido
e entregue à companhia estadual em torno de 30, 25, variando um pouco. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui que tem alguém com o microfone aberto. Fechei. Vamos lá. Voltando. E esses equipamentos de transferência de custódia, são, nos pontos de entrega, a gente tem aquecedores de gás, válvulas reguladoras de pressão, de vazão, instrumentos de medição de indicação de pressão, temperatura, etc. Então são vários equipamentos. Na região, na região que eu estudei e fiz a análise, era uma equipe de 8 pessoas para fazer manutenção em aproximadamente 2.500 equipamentos, aproximadamente. Então, selecionei uma área para fazer o estudo, né, uma área piloto. Depois eu explico por que essa área ela foi selecionada. E fui atrás de alguns conceitos, alguns dados importantes que vão subsidiar esse trabalho. O primeiro dado importante é qual é o HH médio que se gasta que se gasta com manutenção planejada, ou seja, manutenção preventiva e preditiva. No documento da Abraman, o documento anual de manutenção da Abraman, ele traz o histórico dos últimos anos. E se você ver, o somatório da manutenção preventiva e preditiva, ou seja, a manutenção planejada, ele gira em torno de 50%. Então, eu adotei, né, o fator exato de 50% para facilitar os cálculos. Então, eu vou considerar 50% do meu HH da minha equipe de manutenção vai ser destinado a preventivas. Os outros 50% a corretivas, tempo perdido, né, ou melhorias, ou outra atividade que seja de manutenção. Outro autor, o Doc Palmer, ele traz um conceito de range time, né, que seria o tempo onde a equipe ela fica destinada, o HH, o percentual de HH de uma equipe de manutenção destinada a efetivamente fazer a manutenção, ou seja, a mão na massa lá, fazendo manutenção, apertando o parafuso. Porque a gente sabe que existem as perdas com deslocamento, mobilização, liberação de permissão para trabalho em alguns lugares, etc. E o Palmer ele traz alguns números dizendo o seguinte: a média, né, esse número também é confirmado pela Abraman, de empresas, é geralmente 35% do tempo com a mão na massa. Empresas com bom planejamento dá 50%. E as empresas de benchmarking, as empresas de melhor rendimento nessa categoria, chegam a 65% do tempo dos mantenedores executando manutenção. Então, o valor que eu adotei para o trabalho foi de 50%, que é o tempo de uma empresa bem planejada. E outra coisa que eu estipulei, isso aqui é a meta da companhia, né, que é atender 90% das manutenções dentro do prazo. Ou seja, eu aceito postergar o atendimento de alguma manutenção em cerca de 10%. E o outro conceito em si é o método do RAIF, é o método do conhecimento a priori. Esse método eu gostei muito dele, porque ele é bem simples e fácil de aplicar e ele serve para inúmeras aplicações do conhecimento a priori. Ele começa, né, vou explicar bem rapidamente aqui, ele começa perguntando aos especialistas, que assim, você não tem um número, você não tem um valor, mas o especialista, a pessoa que viveu aquilo ali, a pessoa que está sempre fazendo aquela atividade, tem uma noção, né? Então, geralmente se pergunta qual é o valor máximo. Vou citar um exemplo aqui. Um mantenedor, ele tá lá, ele sempre troca uma determinada peça, um rolamento, por exemplo. E inclusive eu vi um estudo de dimensionamento de materiais sobressalentes usando esse mesmo método. Então você pergunta para o mantenedor qual é o máximo quantidade de rolamentos que você troca no ano.
o ano que você estava aqui, qual o ano que você mais trocou rolamento? Então o cara vai lá e diz, troquei 100 rolamentos. Em um ano foi o ano que eu mais troquei. Então eu já sei qual é o máximo. Eu sei que mais do que isso não acontece. E qual foi o mínimo? Assim, qual foi o ano que você trocou menos rolamento? Cara, não, eu troquei 2 rolamentos. Então foi o mínimo. Não teve nenhum ano que eu troquei um ou zero. Então, ok, então eu já sei onde é o meu início da minha curva e o fim da minha curva. A partir daí começa-se a dividir esse trecho em frações. Por exemplo, beleza, é entre 2 e 100. Qual seria o número que você daria para dividir a probabilidade de ser maior do que ele ou menor do que ele em 50%? Aí os especialistas, não, 60. Geralmente, metade dos anos foi abaixo de 60, a outra metade foi acima de 60. Foi entre 60 e 100. Então, eu já acho o meu ponto do 0,5. E eu vou pegando esses trechos e perguntando novamente. Beleza, entre 60 e 100, como você dividiria isso no meio? A partir de que número você acha que é a probabilidade de acontecer a mais ou a menos é a mesma? Aí acho o outro valor, o 75%. E assim eu vou tendo quantas subdivisões eu puder. Quanto menos variáveis eu estiver trabalhando, mais perguntas eu posso fazer de forma a traçar um gráfico. Então eu sei aqui de 0,6 até 93% a distribuição. Eu consigo, a partir disso, colocar isso numa curva e ver qual, qual curva de estatística se aplica, se aproxima mais disso aí. Uma vez que eu vejo qual curva estatística se aproxima mais, eu consigo extrapolar esse conhecimento dele para qualquer outro valor. Então, se eu quiser saber qual é a probabilidade de eu ter 72 consumos de 72 rolamentos no ano, é só integral abaixo dessa curva. Ponto. A partir daí, eu já tenho dados matemáticos para trabalhar. Então, basicamente, o método Haifa é assim. Ele é bem simples mesmo. Então, uma vez que eu peguei esses dados, eu fui atrás foi estabeleci a metodologia. Primeiro, listar as manutenções necessárias. E para isso é recomendado estudar MCC. As unidades, né, que eu estava estudando já haviam passado por estudo de MCC, então eu já sabia o que deve ser feito preventivamente, ou seja, de forma planejada. Depois, identificar onde começa e onde termina cada uma das atividades de manutenção. Espera um momento aqui que eu vou liberar a reunião. Vamos lá, pronto. Então, onde começa e onde termina cada atividade de manutenção. Por que é importante isso? Quando a pergunta que eu fiz, vocês vão ver mais à frente, só fechar alguém que está com o áudio aberto aqui, fechar já. A pergunta que eu fiz para a utilização do conhecimento a priori foi: quanto tempo você demora para fazer essa atividade? Você vê que não foi exatamente essa, mas o que eu queria descobrir é quanto tempo demora para fazer cada uma dessas atividades previstas no MCC. Para isso, eu tive que perguntar qual é o. Eu tive que estabelecer onde começa e onde termina cada manutenção. Vou citar um exemplo. A pessoa tem que calibrar um manômetro. Essa manutenção começa quando eu estou com o manômetro na bancada ou quando eu tiro o manômetro do campo. Se eu não estabelecer esses limites, um mantenedor vai responder uma coisa e o outro mantenedor vai responder outra. Que é outra coisa que eu fiz. Eu poderia perguntar um só, mas eu preferi perguntar vários e usar a agregação matemática dessas respostas. Então, estabeleci que essa manutenção aqui começa quando o manômetro está na bancada e termina quando você tira o manômetro da bancada. Ok? Então, o tempo que você vai dar é esse. Não conte o tempo de tirar ele do campo e não conte o tempo de instalar ele no campo. E isso para cada uma das atividades que eram desempenhadas de forma planejada pela equipe de manutenção. Depois disso, teve a atividade de identificar os especialistas. Né? Quem é que faz essas manutenções? Para a unidade que eu estudei, eu peguei quase 100%. A base tinha 8 pessoas e eu entrevistei 7. 7 das 8 pessoas. Então, eu peguei, em vez de eu perguntar a um, eu perguntei a todos. Quase todos, né?
explicar a metodologia dos especialistas, é importante eles terem noção de como é que é a metodologia, e aplicar o questionário, né, sobre a experiência dos especialistas em relação ao HH para cada atividade de manutenção. E depois eu perguntar, eu obter esses valores, identificar qual é a distribuição de probabilidade que representa esse comportamento. Uma vez que eu tenho uma distribuição de probabilidade, seja ela normal, exponencial, variable, e por aí vai, eu consigo, a partir daí, extrapolar qualquer valor. E no final, calcular o HH necessário para global, utilizando a probabilidade e os critérios definidos. Então, nessa metodologia, né, no passo 1, um exemplo, eu separei isso por sistema só para ficar mais fácil. Coloquei uma especialidade, embora uma característica da equipe de manutenção de gás natural é que todo mundo faz praticamente tudo. Assim, é uma atividade mecânica, mas não quer dizer que o instrumentista não faça. Embora o mecânico ele vai fazer com um desempenho até um pouco melhor. Mas eu dividi por especialidade, porque se eu for contratar, eu não posso contratar um técnico genérico, eu tenho que contratar um mecânico, um eletricista, eu vou contratar o quê? Então, dividi por especialidade e saí colocando a atividade. Calibração do manômetro, calibração do PIT, sei lá, substituição de filtro e todas as atividades que estavam previstas no estudo do MCC. Eram aproximadamente 40 atividades. Então, se eu fosse fazer para cada uma dessa atividade subdivisões, tipo 10 subdivisões, ia ser um questionário muito pesado. Então, eu fiz menos perguntas. Eu vou mostrar para vocês como eu decidi isso. Mas antes de fazer qualquer pergunta relativa ao HH, como eu estou fazendo pergunta a mais de um especialista, eu precisaria de algum peso para balancear as respostas deles. Então, o peso que eu utilizei foi a experiência deles na atividade. Então, eu pedi o seguinte: para cada uma daquelas 40 atividades, eu perguntei quantas vezes você realizou essas atividades em ponto de entrega. Se ele nunca realizou, bota zero. Ou seja, qualquer resposta que ele der naquilo ali não vai valer de nada, porque eu vou estar multiplicando por zero. Se ele realizou até 5 vezes, 1, de 5 a 10 vezes, 2, acima das vezes, 3. Considera se você já fez aquela atividade mais 10 vezes, você já domina bem, você já tem até uma boa noção de quanto tempo ela demora para ser feita. Muito mais do que quem realizou menos de 5 vezes. Então, esses foram os pesos utilizados para as respostas dos especialistas. E qual foi as perguntas? Em vez de eu dividir a minha curva em vários pontos, eu dividi minha curva em só 3 pontos, formando a distribuição triangular. Ela é mais fácil de trabalhar e são menos perguntas para os especialistas. Então, a primeira pergunta é qual é o HH máximo, ou seja, o mais lento que você já utilizou para executar essa atividade. Ou seja, eu demorei 3 horas para calibrar um manômetro aqui. Ok, esse é o máximo. Você nunca tirou mais do que isso. E qual é o mínimo? Mais rápido. O manômetro você pegou, botou na foi. Não, meia hora. Então já tem o máximo, o mínimo. E qual é o mais provável? Na maioria das vezes, dá quanto? Qual é o mais comum de ocorrer? O mais comum de ocorrer é 1 hora. Muitas vezes, o mínimo e o mais rápido coincidem, formando um triângulo retângulo. Né? Outras vezes ele fica no meio, mas não necessariamente ele vai ficar no meio. Então, eu vou ter um triângulo, uma distribuição triangular para cada uma das atividades. E, como resposta dessa pergunta, da pergunta primeira sobre a experiência de cada um dos 7 avaliados, eu, como já havia sido técnico de manutenção dessa base, eu também sabia fazer manutenção e conhecia as pessoas, eu consegui ver o peso dessas respostas e comparar elas realmente com a realidade. Por exemplo, esse técnico aqui, ele estava há poucos meses na unidade. E ele era especialista na área de elétrica, que a base estava faltando alguém de elétrica. Então, a maioria das atividades de elétrica ele já havia feito muito, porque ele fazia em outra unidade que ele trabalhava, atividade de elétrica. Em contrapartida, as atividades mecânicas e instrumentação ele fazia pouco. E isso se refletiu no nível de experiência dele aqui. Já esse último aqui,
que é o técnico 7, que ele faz quase tudo. Esse realmente era o técnico mais experiente da base, é o supervisor da base, ainda é o supervisor da base até hoje. Inclusive, eu acho que ele entrou aqui hoje, está participando. E ele realmente faz tudo. O que você botar na mão dele para fazer mecânica, elétrica, instrumentação, ele faz. Então, quando eu saí vendo, conhecendo as pessoas, eu vi, rapaz, bateu. O valor e o peso bateu com a pessoa. E para cada atividade, foi com base nessa resposta, multiplicando pelo peso de cada um, eu tive, pelo menos nessa primeira atividade, o mínimo HH era meia hora, o médio, o mais provável, meia hora também, e o que demorou mais era uma hora. Ou seja, esse aqui era um triângulo retângulo. Para cada atividade, eu tinha um triângulo de tempo para fazer manutenção. Uma vez obtido isso, eu sei, eu somei todo o tempo, né? Qual é o tempo total mínimo para instrumentação, para mecânica, qual é o tempo médio, né? O mais provável, moda no caso, para fazer essas manutenções por especialidade e o máximo. Então aqui eu tenho o mínimo HH para plano de manutenção, afinal, se eu perguntei somente o que estava em plano de manutenção, o mínimo, o médio e o máximo. Como lá no começo eu havia definido que o meu HH de manutenção representa 50% do meu HH total, então o meu total de HH necessário para fazer manutenção é o dobro. Né? Então aqui está exatamente o dobro de cima. Aí, a partir daí, eu sei quanto eu tenho de HH para executar, mas quanto tempo eu tenho disponível. Eu não tenho 220 horas ou 200 horas disponíveis por mês, 100% para estar lá no campo, para a equipe de manutenção. Aí entra o conceito do range time, que é 50% também. Então, qual é o HH disponível? 11 12 avos, ou seja, um mês por ano o técnico vai ter férias, né? Uma média de 21 dias por mês, 8 horas por dia, com um fator de produtividade de 50%. Ou seja, eu sei quanto HH o técnico tem disponível por mês, né, ao longo do ano. A partir daí, é conta de padaria. Uma vez que eu sei quanto HH preciso e quanto eu tenho disponível, eu sei quantas pessoas eu preciso. Eu sei que para essa unidade eu precisaria, no mínimo, na pior, se tudo ocorresse, lindo, toda a manutenção fosse a mais rápida possível, 2,4 pessoas, ou seja, 3. Né? Não dá para botar, a não ser que colocasse alguém bem baixinho, né? No mediano, né? O mais provável, 3,5. E o máximo, 6 pessoas, ou 5,8. Então, se a atividade durar o maior tempo possível, eu vou precisar de 6 executantes. Uma vez que eu havia definido como meta de atender 90% das manutenções dentro do prazo, eu podia atrasar 10%. Então, aqui eu fiz um cálculo somente na área abaixo desse triângulo. Né? 6 pessoas dá 100% desse triângulo. Né? 90% dá quantas pessoas? 90% deu 4,9, ou seja, 5 pessoas aqui na área desse triângulo. Okay? Então, nesse estudo, no momento do estudo, essa unidade ela possuía 8 técnicos, eram 5 próprios e 3 contratados. E nesse mesmo período, estava acabando o período de contrato da equipe contratada. E a decisão do gerente na época foi não renovar o contrato. Ou seja, a base ia diminuir de 8 para 5 pessoas. Coincidentemente, era exatamente o número que havia sido calculado para atender 90% das manutenções. Ou seja, em 10% dos casos, em 10% dos casos, dos meses, coisa assim, a manutenção ia precisar pedir apoio a alguém. Né, para ou atrasar alguma coisa ou pedir apoio para alguma outra base adjacente para conseguir completar tudo que tem que fazer naquele mês. E isso aconteceu algumas vezes nessa base. Esse estudo, essa aplicação já foi feita acho que há mais de 3 anos. Acho que foi 2017, 2016, por aí. 2017.
Então, foi feito há mais de 3 anos. E, desde então, essa unidade se mantém com 5 pessoas. Apertou, é claro, mais, em relação ao que tinha de folgas. Saíram as folgas. E essa base pediu apoio de outras áreas a menos de 10% das vezes. Em menos de 10% dos meses. Ou seja, bateu. Essa coincidência de ter diminuído a quantidade de pessoas e batido o cálculo foi a comprovação de que o método funciona e o método é eficiente. Mais para frente, foi feito um cálculo com outra unidade e o valor também bateu. E essa redução na unidade, essa redução lá de mão de obra, reduziu em 22% o custo total de manutenção daquela unidade. Sendo que. E por que essa unidade foi escolhida? Eu conhecia as pessoas, conhecia a manutenção, conhecia o local, fica a 5 minutos da minha casa. E dois, os dados registrados no sistema de controle da manutenção, no nosso caso o SAP, são confiáveis. As pessoas que registravam HH ali na época, tudinho, apontavam de uma forma confiável. Então lá eu tinha dados suficientes para ver, para calcular esse valor pelo dado que tem no SAP e pelo conhecimento a priori, depois comparar. Para dizer, olha, tá vendo? Bateu igualzinho. Sendo que quando eu fiz, né, plotei, vi que a distribuição do HH ao longo dos meses batia com a distribuição de Weibull em mais ou menos em 90%, né, de um R ao quadrado aqui de 92%, ou seja, bem robusto. O, a quantidade de pessoas calculada no sistema estava dando 6,4. Ou seja, não era 5. Isso para 90% dos casos já. Não era 5, estava 6,4, ou seja, 7 pessoas. Aí me veio a dúvida, pô, eu queria fazer um cálculo para confirmar. Sendo que o conhecimento a priori deu 5 técnicos, os dados do sistema deu 7 técnicos, e eu vi na prática que 5 atende. Por que deu essa diferença, né? O porquê? Na época eu não consegui, não tive tempo para ver na prática. Hoje eu sei que na prática deu certo. Mas na época eu tive só os dados do SAP para poder conseguir comparar. Ainda fiquei um tempo esperando, mais meses, para ver se dava certo. E deu, 5 técnicos. Mas por que, calculado com os dados que são confiáveis, deu 7 e no estudo do conhecimento dos próprios especialistas deu 5? Aí vem esse insight aqui. Primeiro, as companhias, as unidades, elas usam todo o HH disponível. Então, se você tem 8 pessoas para fazer manutenção, você não vai e você precisa de 5, você não vai deixar 3 parados e vai botar 8 para trabalhar, você vai botar os 8, as 5 para trabalhar. Você vai usar os 8. Toda a equipe você vai usar. O que você tiver, você vai usar. Né? E, muitos recursos humanos, né, eles podem esconder a real necessidade de atividade de manutenção, porque cada um vai arranjar o pessoal vai arranjar serviço para quem está lá. E os dados registrados não representam a real necessidade. Né? Eu até coloquei um exemplo aqui. Eu tenho 3 pessoas para executar um trabalho específico, enquanto 2 são necessárias. Simplesmente por haver 3 pessoas disponíveis, eu vou mandar as 3. E qual é o HH que vai estar registrado no meu sistema? Onde 3 pessoas foram 3 fazer. Né? Um exemplo, você vai trocar uma lâmpada, você pode mandar 2 pessoas trocarem uma lâmpada ou uma pessoa trocar a lâmpada. Uma pessoa troca a lâmpada. Mas eu tenho 2 pessoas. Eu vou mandar as 2. Eu vou ter o HH de contas de 2. Se eu tiver 3, vai ter 3. Um vai segurar a escada, um vai subir para trocar a lâmpada, o outro vai carregar uma ferramenta. E eu vou ter HH de 3. Então, o conhecimento a priori, nesse caso, ele se tornou melhor, né, mais bem efetivo do que usar os dados registrados do sistema de HH. Então, como conclusão, essa metodologia ela é prática, fácil de aplicação. Eu não usei nenhum software robusto, eu usei Excel. Né? Todas as continhas foram rodadas no Excel. A maior parte da conta é conta de padaria mesmo, conta simples. Só a conta que eu fiz usando o sistema SAP para ver qual é o HH era um pouco mais rebuscada, mas a conta do conhecimento a priori em si ela é simples. O número de tags sugerido pela metodologia foi comprovado na prática e a análise HH registrada se tornou impraticável.
Aqui estão as referências que usei nesse trabalho e muito obrigado. Aqui estão meus contatos. Agora eu vou abrir para perguntas. É, quem quiser pode abrir o áudio para fazer pergunta, ok? Boa. Houve resistência na implantação? Não houve resistência na implantação, nem no estudo em si, porque, primeiro, por eu ter sido da unidade e conhecer todo mundo é meu amigo, então todo mundo foi bem receptivo a preencher o estudo e tal. A implantação, ela veio de cima para baixo. A implantação de diminuir a quantidade de cortar, a quantidade de pessoas, veio da gerência. Então, eles não tinham nem muito o que resistir. Veio e ficou. Depois eu fiz esse estudo em outra unidade que tinha 25 pessoas. E essa unidade estava para receber um empreendimento novo. Um não, mais de um empreendimento novo. E o pessoal queria trazer mais gente. Não, vamos contratar mais gente e tal. Então, nessa época, o gerente pediu para eu ir lá e aplicar esse estudo também. E quando eu apliquei o estudo nessa outra unidade, que aí já não era mais uma unidade só, era uma gerência composta por 4 unidades. Quando eu fiz esse estudo, a quantidade de pessoas necessárias eram 16. Ou seja, eles tinham 9 pessoas a mais do que o necessário. Daria para receber os novos ativos sem aumentar nada. Ou seja, não diminui o custo e ainda aumenta o lucro, né? Aumenta a receita. E foi feito isso. As unidades receberam, uma das unidades recebeu novos ativos para fazer manutenção. Outro ativo que a gente estava esperando receber não recebeu, com uma licitação perdida. Mas a quantidade de pessoas não se aumentou. Normalmente sempre reclama de falta gente. Todo mundo em manutenção reclama de que falta gente, porque você sempre arranja alguma coisa para fazer. Né? E agora, uma coisa que teve na época que ficou engraçado é que, como eu havia aplicado esse estudo já no segundo lugar, aí para onde eu ia, eu precisei estar o cara que corta a gente. É o cara que corta a gente aí, ó. O cara que corta. Ficou um tempo assim a fama de ser a pessoa que faz estudo para cortar a gente. E na prática, só teve um lugar que teve corte e não foi nem por, por minha culpa, assim. Eu só consegui confirmar o valor que havia sido decidido, né? Nos outros, eu confirmei que precisava de menos gente, e a gente conseguiu obter mais serviços com menos, mantendo a mesma quantidade de pessoas, ou seja, a gente conseguiu aumentar a carga de trabalho. Mais dúvidas? Teve alguma que eu não li aqui? Não se acanhe não, pode perguntar. Bem, não havendo mais dúvidas, a gente pode encerrar por hoje, né? Até foi bom que agora a minha versão do Webex ela é limitada a 50 minutos.
Assim, boa pergunta, Ricardo. Sim, ela pode ser aplicada em várias áreas possíveis. E qualquer atividade que você consiga saber o que a pessoa faz, você pode aplicar essa metodologia. E não só para HH, tá? Como eu disse um exemplo, eu vi um trabalho onde a pessoa usou essa metodologia para fazer dimensionamento de sobressalentes. E saiu perguntando mesmo, quanto você usa desse sobressalente aqui por ano? No mínimo, no máximo, médio, tal, fez vários pontos, calculou a probabilidade de usar cada sobressalente. A partir dessa probabilidade, ele definiu a política de estoque. Eu já vi também o trabalho de taxa de falha. Você não tinha taxa de falha e precisaria fazer alguns trabalhos de engenharia de manutenção. A taxa de falha foi obtida através de conhecimento a priori. É, eu vi também uma palestra do Celso de Azevedo, que é um dos caras mais de referência no ramo de gestão de ativos, e ele usa a licitação de conhecimento a priori para, para decisão estratégica de companhia de comprar, de qual equipamento comprar e tal. Uma série de coisas bem interessantes que ele usa. E ele usa para isso também. Sim, a estatística é a base, né? Porque uma vez que você mapeou a sua variável, né? No meu caso era o tempo para executar cada atividade, você tem que usar alguns conceitos básicos de estatística para poder definir qual é a curva que se adequa melhor, né? Geralmente, a gente começa com a variable e vê que, no Excel, né? Você tenta a variable e vê que se ela se aproxima um pouco da normal pela forma dela, você tenta a normal e tal. Embora existem outros softwares que você consegue já dizer, joga o valor e ele diz, ó, isso aqui se adequa mais a tal. Aí varia bastante. Quando tu aplicou os questionários, né? Tu Sim, já, de cara, tu já falou qual era o teu objetivo ou tu escondeu isso no começo? não falei. Porque tu acha que isso pode influenciar no resultado final, a pessoa saber qual é a intenção da pesquisa? É, não, não influencia muito, porque eu fiz pergunta a várias pessoas. Se você perguntar somente a uma pessoa e você disser isso, a tendência dela é tentar jogar os valores lá para cima. Porque ele sabe, então vai dimensionar recurso humano. Então, meu tempo mínimo é mais meia hora, agora é uma. Meu tempo máximo não é mais 4 horas, são 5. Sendo que quando você pergunta a mesma coisa a várias pessoas, se um jogar para cima, ele sai da curva. E nesse questionário aconteceu de algumas perguntas, todo mundo respondeu 5 horas ou algo próximo, e um respondeu 12. Aí eu fui até a pessoa, ó, tu quer rever essa resposta aqui porque é todo muito diferente do outro. O que é que tu considerou? Não, eu considerei aqui o tempo de quando eu vou fazer a manutenção da PSV, a PSV quebra e tal. Não, mas aí já é corretiva. Isso não é o tempo de preventiva. Eu estou perguntando o tempo de preventiva. A preventiva de uma PSV é colocar ela na bancada e calibrar. Se ela quebrou, já não é mais tempo de preventiva. Né? Ó, se cair a conexão, pessoal, é porque falta menos de 5 minutos aqui para acabar meu tempo, tá? Então, se cair a conexão, eu vou entrar de novo na sala para tirar mais dúvidas caso alguém queira. É, cadê? Antes de aplicar a metodologia, é importante também ser revisado. Bom, é muito bom, porque você tem que saber exatamente, ou algo muito próximo do que você vai fazer. Se você não tiver estudo de MCC ou tiver algo defasado, você vai estar com tarefas de mais ou de menos e isso pode resultar em erro no final. E uma coisa que eu percebi depois, com o tempo, é que essa unidade ela tinha 8 pessoas, né, reduziu para 5, sendo que os que ficaram eles eram bem experientes, já faziam manutenção há um bom tempo, e tal, exceto aquele mais novato, né? E essa unidade, com o tempo, trocou algumas pessoas. Saiu uma pessoa que era muito experiente, conhecia as coisas e entrou um totalmente novo.
E o índice da experiência da pessoa também tem influência. Afinal, um cara que já executou aquela atividade há muito tempo, ele consegue fazer mais rápido que alguém que nunca executou. Como essa base trocou praticamente a equipe toda com o tempo, os novos começaram a ter muito mais aperto. Começou a ter aperto, só começou a ter um pouco mais de aperto. Sim. O, nessa unidade que teve as pessoas que foram substituídas, né, e para pessoas mais novas, começaram a ter bastante dificuldade de tentar, não conseguia, ficava pedindo empréstimo de pessoas em outras unidades próximas e tal, solicitar mais gente. Foi um tempo bem conturbado, né? Eu acompanhei, o supervisor estava já arrancando os poucos cabelos que tem. E nessa época eu vi, eita, por que tá dando? Antes dava, agora não dá mais. O que é que tá acontecendo, né? Aí eu vi, trocou a equipe nova, eles não têm a mesma experiência que os que estavam. E o que é mais experiente já está ficando mais velho, já mais cansado e tal. Então, isso influencia em quê? Aí influencia na produtividade. A produtividade é menor. Então, como eu havia calculado a primeira equipe, que já era em maior parte experiente, uma produtividade, um edge time de 50%, eu recalculei baixando para 35%, para ver quantas pessoas precisariam nesse caso. Fazendo isso, subiria de 5 para 7 pessoas um fator de produtividade de 35%. A unidade não aumentou a quantidade de pessoas, continuou com os 5 executantes e conseguiu estabilizar um pouco porque o pessoal começou a aprender. Então, provavelmente, essa produtividade deles subiu. A gente mede hoje no sistema a produtividade deles e está nessa faixa de 50%. Então, eles conseguem hoje ter 50% do tempo deles com mão na massa lá fazendo manutenção. Coisa que no começo não estava, né, quando foram substituídos. Mais alguma dúvida? Podem abrir o áudio para fazer dúvida, para tirar dúvida também, tá? Não precisa ser por escrito só, não. Bem, não havendo mais dúvidas, a gente pode encerrar. Vocês têm mais alguma última chance aí para tirar dúvida? O Heitor e Daniel, Heitor. Boa Opa, Daniel. tarde aí, Boa né? Tô tarde. acompanhando aqui. Assim, foi bem completo aí o trabalho, acho que tá bem legal. Acho que das componentes que você falou aí, de fato, talvez mais, sabe, seria mais explorada, mas eu acho que você fez as bases boas, porque você tinha um MCC já bem sedimentado, uma equipe com, teoricamente, baixo turnover, muito histórico, né? Mas eu acho que esse braço da produtividade, né? Talvez. Você estabeleceu lá o número, ele ficou o número meio empírico do range time, de você de 50, foi para 35, viu que aumentou a quantidade, depois vê que menos pessoas já vai obrigar as pessoas a serem mais produtivas, né? Então, acho que é legal, assim, mais no refino desse trabalho, nessa linha de produtividade, explorar mais realmente o mão na ferramenta, deslocamentos, né? A parte de tempo perdido, né? De realmente de improdutividade no dia a dia. Mas o trabalho está muito bem, assim, acho que muito legal, muito bom, muito bem feito, resultados práticos, né? Acho que muito legal essa parte empírica mesmo. Acho que você começar a conversar com as pessoas, porque de fato, quando você consegue mais informação, você consegue chegar num número bem refinado. Né? Então, parabéns pelo trabalho aí. Já deu várias ideias também aqui em sites, que eu também estou precisando fazer alguma coisa nesse sentido lá na Arlanxel, né, para buscar também sempre a otimização. A gente sabe que é importante buscar competitividade, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo agora. E aí foi legal porque deu para dar ideias boas aí de trabalhos aí que a gente precisa desenvolver lá. Ótimo, é bom saber que a gente está
contribuindo, né? E se precisar de ajuda, coisa assim, o material, pode contar comigo aí. Precisar que eu vá também, eu vou e ajudo também, viu? Vejo algum dia Beleza, de uma folga, um dia que eu tenho de férias e bato aí na Lux beleza. para fazer uma visita e dar algum É apoio bom que necessário. é bom que tem testemunhas e tá sendo gravado, né? Então depois não tem como. Beleza. Beleza. Vamos precisar sim. Ô, Heitor, Celso, Opa, boa tarde Celso. a todos aí. Boa tarde. Só complementando assim, né, fazendo uma análise, né, digamos assim, temporal, né. Eu trabalhei já em empresa privada, né, aqui em Recife. Pra quem não conhece, é a antiga Rodia, né, que agora é Tefane e acho que é MG, não sei se já mudaram o nome dela. Antigamente era uma coisa só quando eu entrei, né. E já naquela época, acho que foi 1996, eu sou bem velhinho já, a gente já tinha já assim implantado lá na equipe, isso era em todo canto, né, em toda indústria, eu acho que até hoje continua assim mesmo, né. A gente fazia atividade diversa, né, eu na função de técnico eletroeletrônico, mas já ficava no turno lá, era eu e mecânico no turno de manutenção, né, e tinha que estar ajudando o cara ali, tinha que estar fazendo, entendeu. E é só um histórico rapidinho. E aí quando eu entrei na Petrobras em 2003, né, nessa área de gás, que estou até hoje ainda, né, nessa base aí como supervisor agora, eu passei um tempão como técnico, né, e, e como eu trouxe isso aí da indústria privada, esse negócio de fazer várias coisas, né, é, quando eu entrei na Petrobras, era muito segregado, né, o cara de elétrica só fazia elétrica, mecânica só mecânica, não tinha aquela integração, né. E aí, quando foi passar com o tempo, com essas reduções de equipe, não por causa dessa metodologia, não, mas por causa de outras reestruturações da Petrobras que teve ao longo do tempo, né? E aí o pessoal teve que se desdobrando, né? Então, acho que, assim, o que leva essa metodologia de interessante é que faz com que o cara ele comece a fazer outras atividades, que é o mundo de hoje, né? O cara não pode ser só uma coisa só hoje. Você tem que abranger mais atividades, porque o mundo de hoje é assim, né? O empresário ele olha isso, né? Ele está de olho nesse custo. Então, quando essa metodologia veio, ela foi assim de grande valia para fortalecer isso aí, entendeu? Hoje a equipe das 5 pessoas, no qual eu sou o supervisor lá, eu acho que só um mecânico que não faz elétrica, entendeu? O restante, todo mundo faz tudo. O pessoal de elétrica faz mecânica. Claro que não faz mecânica no detalhe, às vezes, né? Que aí é do mecânico mesmo. Mas tá sempre ali junto, fazendo sempre alguma coisa. Então, acho que é uma grande conquista, assim, que a gente pode ter dessa metodologia, é essa questão da multidisciplina, multitarefa, né, que o cara faz, né? Multitarefas que o pessoal termina com o tempo, pegando conhecimento, né? E é bom para a companhia e também é bom para ele, né? Porque o mundo de hoje é assim, né? Então acho que foi importantíssimo a metodologia nesse sentido. Boa. Obrigado, Celso, pelo relato. Como o Celso falou, o Celso é o supervisor que eu falei da base, né? Aquele que tava lá tudo verdinho. Quase tudo o cara tinha nota 3 ali, que era o próximo de 3, né? Que é o nível máximo de experiência que eu tinha colocado no estudo. É o cara que faz tudo. Bem desde antes de ser supervisor, né? Já entrou assim, como ele falou. E uma coisa, um comparativo mais ou menos com esse estudo, tive um gerente que ele tinha uma premissa que era o seguinte: não era nem relativa a pessoas de manutenção, era relativa a construir salas. Ele queria que todo mundo tivesse o mais junto possível. O que ele faz? Quando você constrói uma sala, um prédio, alguma coisa assim, para separar alguém, com o tempo você vai ter a necessidade de um café lá, vai ter uma necessidade, e quando vê aquilo vira um outro setor, com uma outra gerência, se expande, né? O trabalho se expande a ocupar o espaço, ele dizia. A demanda se. E eu trouxe essa analogia para manutenção, que é o trabalho se expande de forma a ocupar nosso tempo. E você vai estar sempre ocupando sua equipe inteira. Então, se você não tem alguma metodologia ou algo para calcular
o quanto você tem que ter de pessoas, você vai ter que fazer uma gestão empírica de quantidade de pessoas na manutenção. Vai estar lá a equipe de execução chiando dizendo que está faltando gente, o gerente dizendo que está sobrando gente. Aí, como é que decide? No corte. Corta. Continua atendendo, corta mais. Continua atendendo, corta mais. Cortou, eita, agora não atendeu mais não. Deu bronca, quebrou tudo, teve um acidente, volta, contrata mais um. Continuou com problema, contrata mais dois. Em vez de você ter uma metodologia bem definida para fazer esse cálculo, né? E o conhecimento a priori ele é bom quando você não tem dado nenhum. A única coisa que você precisa para o conhecimento a priori é alguém experiente. E eu usei a agregação matemática para perguntar a várias pessoas, mas essa metodologia pode ser feita com uma pessoa só. Se você tiver um mecânico experiente na sua equipe, você pode usar ela para definir. Agora ele tem que ter feito as atividades, né? Ele vai poder dar a opinião dele em algo que ele nunca fez. Então, se tiver alguém experiente em alguma atividade, pergunta a ele. Isso serve. Eu já vi num exemplo no livro, o pessoal usou conhecimento a priori para ver a probabilidade de chover. E, em vez de usar algum recurso meteorológico e tal, perguntou a uma senhora que está todo dia ali e vê, olha só, geralmente chove em junho, mês de junho todo. Qual a probabilidade de chover em junho? Traçou uma probabilidade de chover ao longo do ano, com base no conhecimento de uma senhorinha. E bateu bem próximo com a probabilidade calculada com indicadores de meteorológicos. Alguém tem mais alguma pergunta? Bem, não tendo nenhuma pergunta, alguém quer fazer algum relato ou consideração final antes de eu encerrar? Ok. Então a gente encerra por aqui. Eu vou agradecer a presença de vocês e esperar vocês aí nos próximos, né? Como a gente já está passando desse período de isolamento mais rígido, né, onde está todo mundo em casa, e tal, e agora eu mesmo vou ter um pouco de menos disponibilidade aos sábados, eu estou juntando aí o pessoal da organização do FIPEM para a gente reformular o FIPEM online. Talvez não ter mais todo sábado, ser um ou dois encontros por mês com mais gente e tal. Então eu vou reformular, né, o FIPEM online para que ele não seja tão pesado para ficar acompanhando todo sábado, né? E, mas a gente manter essa integração, né, esse compartilhamento de conhecimentos aí. Quem tiver algum trabalho para apresentar, pode mandar aí, a gente vai colocando na fila, ok? Para a gente ter sempre algo para trocar de conhecimento aí com a comunidade de manutenção brasileira, nordestina, pernambucana, ok? Beleza, muito Beleza. bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Heitor. Abraço, até Boa mais. noite.